mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Que quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos dar sequência, na parte 2 daquele vídeo que eu havia feito, a respeito do Thiago Lima. Ele falou lá da água ungida, do R.R. Soares. E no vídeo 1, se você não assistiu, você pode ver, tem aqui no link da descrição. Eu falei mais a respeito do milagre, da cura, mas inevitavelmente eu ia ter que falar de Mateus 25. São duas coisas que eu deixei para falar hoje, Mateus 25 e a respeito do que ele falou lá sobre a prostituta de Apocalipse 17 e 18. Antes de entrar no vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, por favor, tá bom? Todos vocês são bem-vindos aqui. Deixa o seu like para ajudar, compartilha e ativa o sininho de notificação. Se o YouTube não te avisar, dá uma olhadinha aí que o pessoal falou que não estava chegando, não estava conseguindo dar like, enfim. Talvez alguns probleminhas técnicos no YouTube. Bom, sem demora, segue o vídeo aí e depois eu venho comentando. Eu sempre deixo claro aqui nos meus vídeos que existe uma separação entre as pessoas que seguem ou tentam seguir a Cristo. E as próprias Escrituras nos dividem essas pessoas em dois grupos distintos: a noiva e também a prostituta, a mãe das abominações, aquela que vem com um nome na testa que significa confusão, Babilônia, a grande Babilônia. Quais são as diferenças entre cada uma dessas pessoas ou desse grupo de pessoas? Pois pessoas que seguem a Cristo, de dentro desse grupo que é a prostituta, elas estão debaixo do jugo do dinheiro, pois ela não estará com o noivo por amor, ela está com o noivo apenas por dinheiro. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ok, como você viu aí no vídeo, ele falou de Apocalipse 17, da prostituta, e também falou de Mateus 25. Vamos começar, eu vou falar rapidamente sobre a prostituta, porque eu quero mais focar em Mateus 25, que tem gerado tanta confusão, não é? Ele vive repetindo isso, as pessoas acham que é uma coisa que não é, certo? Então Apocalipse 17, ele falou, que a prostituta, do noivo, e colocou a questão do dinheiro. Primeiro que Apocalipse 17, 18, quando se refere à prostituta, nem é tanto por causa do dinheiro. É porque os desigrejados, eles são muito carnais e apegados às coisas materiais. Se você entrar no Facebook, por exemplo, de um desigrejado, ou em grupos de Facebook, quando os desigrejados se pronunciam, de cada 10 postagens, o nome vai ser referente ao dízimo. Por exemplo, esse vídeo anterior que eu fiz a parte 1, as pessoas ficaram falando: ele falou, falou do dízimo, do dízimo, do dízimo. Por quê? Porque são carnais, e são apegados às coisas materiais. Então, tudo que eles veem nos textos, eles associam com as coisas materiais dessa terra. E a própria palavra de Deus fala o quê? Que o reino de Deus, ele não é comida e bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então, numa outra oportunidade eu vou explicar sobre a prostituta, de Apocalipse 17 e 18. Aliás, como o tema é escatológico e Deus colocou no meu coração de falar mais sobre temas escatológicos, eu quero explicar. Mas vamos entrar aqui agora em Mateus 25, que é o que nos interessa, não é? Então ele leu o texto, ele colocou aí, o trecho de Jesus falando no filme. Gente, primeira coisa que você tem que entender em Mateus 25 é o seguinte: Jesus começa a perguntar,
as pessoas perguntam, mas quando vemos você com fome, com frio, com sede, nu, e quando é que você esteve enfermo? Quando te visitamos? Bom, se esse texto, e você lendo ali claramente, você vê que esse texto refere-se a um julgamento, logo, você já vai esbarrar com uma situação da seguinte maneira: se você nunca visitou alguém na cadeia, então você não vai entrar no céu, certo? Quantos de vocês que estão me ouvindo agora já foi a um presídio? Se você nunca for a um presídio, nem sequer pelo menos uma vez na sua vida, então esse texto não se aplica a você. E você não pode entrar no reino de Deus. Você vê que confusão que isso gera, né? Porque o texto não fala só de comida, bebida, o texto não fala só de sede, frio, de nudez, fala também de ir me visitar quando estive preso. Então nós vamos entender tudo melhor agora, tá certo? Porque quando você lê esse texto pela primeira vez, você que está aí me ouvindo, ou pela segunda vez, quando você é um novo convertido, você lê, você entende uma coisa, entende mais ou menos e tal. Depois que você já é um cristão experiente e conhece outras partes da Bíblia, quando você lê Mateus 25, você lembra de Cornélio. Lembra lá em Atos dos Apóstolos? A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso que dava esmolas. E nem por isso ele era salvo. Tanto que o anjo foi visitar Cornélio e mandou chamar a Pedro. Por que chamar a Pedro? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi isso que Jesus disse ao capeta em Mateus 4. Então é isso que você tem que entender. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é espiritual. E quando chamaram o anjo, chamaram a Pedro, Pedro pregou, e a palavra diz que Pedro ainda batizou nas águas o Cornélio, mostrando que a justificação para a salvação vem do Senhor Jesus e não de obras. Então, Mateus 25 não é uma justificação por obras, que nós vamos ver melhor aqui. Então, muito bem, fome e sede, diz o texto de Mateus 25. E quem é que pode explicar melhor essas palavras? Porque quando você lê esse texto em Mateus 25, você tem que entender uma coisa. Não foi a única pregação que Jesus fez e nem a primeira, ele fez outras. Então, para entender as palavras desse texto, você precisa ver outras pregações que ele fez para entender essa fome, essa sede, essa nudez, esta enfermidade, esta prisão e etc, etc, etc. Então, nós vamos aqui ver Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, que é a doutrina de qualquer cristão. Mateus capítulo 5 e o versículo 6, ele diz assim, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Viram? Não é coisas de comer e de beber. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a Bíblia ela deixa claro aqui qual é a fome e a sede. Inclusive eu quero ler mais textos aqui para ficar bem claro, para você entender claramente o que a Bíblia está querendo dizer, tá certo? Olha só, João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, se levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É espiritual, não é físico. Jesus não está mandando você tomar um copo d'água, tá certo? Ele está querendo dizer, quem está com sede, quem está seco, aquela terra seca, aquela pessoa sem Deus, aquela pessoa infeliz, depressiva, ela pode ter vida e vida com abundância. E esta vida com abundância é uma vida espiritual. Embora nada exclui o fato de Deus nos abençoar aqui nessa terra. Contudo, o reino de Deus, o apóstolo Paulo, ele já fala em suas cartas que ele aspirava à pátria celestial. O alvo dele era lá em cima, não embaixo. Por isso me estranha pessoas falando toda hora de dar comida, dar bebida e não sei o que tem. E
E o dízimo e tudo que esse rapaz, o Thiaguinho Lima, prega, ele tem que colocar o dízimo no meio, mostra uma materialidade, uma carnalidade tremenda. Engraçado que dá uma olhada nesse vídeo do R.R. Soares dele lá. Tem lá link para comprar PDF, link para comprar não sei o que tem. Já que ele diz que a igreja, não é, os líderes da igreja estão sob o jugo do dinheiro, sob debaixo do dinheiro, ele também tá, porque ele pede para apoiar o canal dele no final dos vídeos, você pode olhar, ou seja, ele pede dinheiro. Ele vende coisas, ele precisa de dinheiro também, assim como a igreja. Só que por que ele quer dinheiro ou para que ele quer dinheiro, eu não sei. Agora a igreja é para pagar aluguel, luz e água, etc. Mas eu nem quero entrar nesse mérito, tá ok? Nem quero entrar nesse mérito. Não quero falar muito hoje a respeito de coisas materiais ou de vida pessoal do R.R. Soares ou dele que seja. Quero falar da Bíblia, quero mostrar que ele está errado. O reino de Deus não é essas coisas. Inclusive, olha só, João 6, 35, veja que passagem linda. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, nós temos que comer da palavra de Deus. Então, quando ele fala, quem faz a mim, faz a um desses pequeninos meus irmãos, significa que nós temos uma missão de pregar o evangelho, de levar a palavra da salvação até essas pessoas. Não vai dar tempo de falar todos os itens, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas lá em Isaías capítulo 1, versículo 5, mostra, né? A cabeça está doente e o coração está enfermo. Lá em Mateus capítulo 8, e o versículo 16 em diante, diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e doentes, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos imundos e curou os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo carregou as nossas doenças, carregou as nossas enfermidades e tomou as nossas doenças. Então a Bíblia faz separação entre enfermidade e doença. Viu que coisa bonita? Então existe enfermidade, e essa do texto não está falando de uma enfermidade física, porque senão você teria que cuidar de pessoas no hospital por resto da vida se você quisesse ganhar salvação. Está falando da enfermidade espiritual do coração, aquela que nenhum remédio pode curar, a não ser a própria palavra de Deus, a não ser o próprio Senhor Jesus. É dessas coisas que está falando. E eu quero encerrar aqui falando de prisão. Eu quero encerrar com chave de ouro. Uma passagem linda da Bíblia que se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz assim, olha: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar, preste atenção, libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Viu que interessante? É dar liberdade aos oprimidos e proclamar libertação aos cativos. Então, esta prisão que Jesus se refere é aquele cativeiro espiritual em que muitos se encontram querendo se suicidar, com depressão, angustiados, entristecidos, com enfermidades que são psicossomáticas, sabe, aquelas enfermidades que nascem na cabeça, preocupação excessiva e tal, e que você acaba tendo uma gastrite e muitas outras coisas. São coisas espirituais. Espero ter ajudado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aqui